Olá, povo de Deus. Hoje eu trago para vocês uma história que quebranta muito meu coração e acredito que também vai impactar muito vocês. Essa história trata-se de um pai e de um filho muito colados um ao outro, né? Se amavam demais, e para o pai o filho era tudo na vida, era a coisa mais preciosa que ele tinha no mundo. Chegou certo momento que esse filho, em um momento de guerra, se alistou e foi para o exército. E durante essa guerra houve um período, um momento da batalha em que o pelotão dele estava sendo confrontado por outro pelotão inimigo. E a única chance que esse pelotão tinha de se livrar, de sobreviverem, um teria que ficar para trás. E quem se candidatou a ficar para trás, servir como distração para os inimigos, é exatamente o filho do pai. E é exatamente o que acontece. Ele cria uma distração, corre para o lado contrário, atira para chamar a atenção dos inimigos, enquanto todo o resto do pelotão, eles se salvam. Com pouco tempo, chega a notícia ao pai que o filho havia falecido. Esse pai era um homem rico, de grandes posses, colecionador de obras de arte, a fortuna inestimável. E a tristeza era tremenda para esse pai, não havia nada que o consolasse. E o que acontece é que os soldados que sobreviveram, em homenagem ao amigo que morreu por eles na batalha, pedem a um pintor desconhecido que faça uma pintura do rosto do filho. E eles levam em homenagem até o pai e o presenteiam, explicando como ele foi herói, como ele foi forte, como ele foi corajoso. Mas nada o consolava. E a tristeza do pai foi tão tremenda ao ponto de tirar sua vida. Porém, antes de falecer, ele deixa determinado em um testamento que toda a sua fortuna, que suas obras de arte, elas sejam leiloadas. No dia do leilão, vieram pessoas poderosas, pessoas importantes, querendo arrematá-las, porque era de grande estima, muito caro as coisas, preciosas. Mas a primeira peça a ser leiloada foi exatamente, curiosamente, o retrato do filho, de um pintor desconhecido. Não havia valor comercial, mas enfim, foi a primeira peça. E quando o leiloeiro começou com aquela peça ali, ninguém se manifestou, ninguém ofereceu nenhum valor por ela. Então, na terceira batida, antes que ele concluísse e passasse para outra peça, o caseiro da casa, que sabia da estima daquele quadro para o seu ex-patrão que havia falecido, ele arremata a peça por um preço irrisório, simples, até porque ele era pobre. E para surpresa de todos que estavam presentes, quando achavam que o leiloeiro daria início às peças preciosas, às obras de arte, de imediato, quando aquela peça, a foto do filho, é arrematada pelo caseiro, o leiloeiro ele bate o martelo e diz: leilão encerrado. Isso trouxe uma confusão, um conflito, barulhos, por que isso, o que é que está acontecendo, e as outras peças, por que isso, não sei o que. E aí o leiloeiro explica que, por determinação no testamento do pai, ele diz: aquele que arrematar o quadro do filho leva tudo. Então, trazendo isso para o nosso dia, será que nós hoje estamos escolhendo ao Filho Jesus, que veio simples, sem majestade nenhuma, por isso não foi aceito naquela época e muitos não aceitam até hoje? Ou nós estamos escolhendo, ao invés do Filho com simplicidade, estamos escolhendo as coisas caras do mundo, as preciosidades, as ofertas do mundo que parecem valiosas, mas que não tem valor nenhum. É um valor que vai ficar para trás. Então, gente, o Pai é o Deus, é o nosso Deus, é o dono de tudo, é o dono da vida, é o dono do ouro e da prata. Seu filho foi herói e é herói até hoje, porque morreu por nós e ressuscitou como nosso rei. Nada melhor, mas nada mais adequado do que uma história num período da Semana Santa, onde ontem, na sexta-feira,
Ele veio a ser crucificado e amanhã ele ressuscitará como nosso Salvador, Rei da Glória. Então, gente, fica atento a essa história. Cuidado com o que vocês estão escolhendo. A gente dizer que acredita em Jesus é sermos seguidores dele, é sermos imitadores dele. E para sermos imitadores dele, a gente escolhe a simplicidade, porque foi tudo que Jesus nos trouxe. O que o Pai passou para ele, ele passou para nós. A maior preciosidade para nós é amarmos primeiramente a Deus com nosso entendimento, com nossa força, e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então procurem a simplicidade, procurem serem fortes e corajosos. Escolham o Filho, porque quem escolhe o Filho leva tudo, ganha tudo. Mas quem escolhe a ambição, a ganância, as coisas preciosas do mundo, não tem valor de nada, tá bom? Que essa palavra encontre esconderijo no teu coração como encontrou no meu. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, nosso Rei da Glória, que reina para sempre. Amém.